Mais um programa 20 à Saúde aqui pela TV Passo Fundo. Hoje nosso tema cirurgias plásticas reparadoras. O nosso convidado é o cirurgião plástico Lucas Pereira Lima, que nos dá a honra da presença. Doutor Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, doutor, cirurgias reparadoras envolvem um leque muito grande de cirurgias. A gente vai focar nosso programa hoje nas restauradoras após a cirurgia bariátrica, mas são um número muito grande de cirurgias que o senhor também com certeza deve fazer além dessa bariátrica. Sim, sem dúvida, né? A gente estava conversando antes que realmente a cirurgia reparadora, ela dentro da cirurgia plástica, ela é um pouco relegada, né? Porque não tem aquele apelo todo da mídia hoje, que a cirurgia estética está mais em voga. Mas de qualquer maneira é sempre interessante, sempre muito importante a gente visualizar a cirurgia plástica também fazendo parte da medicina e fazendo com que ajudando as pessoas que realmente têm problemas de saúde, né? Então, assim, tudo que envolve, por exemplo, acidentes, sequelas de tumores, né, tudo isso a cirurgia plástica ela entra de maneira a reparar essas sequelas causadas por esses problemas, sejam eles acidentes ou sequelas causadas por tumores, que pacientes são operados de tumores. O mais lógico aqui que vem à cabeça é o tumor de mama, né? E aquela paciente que quer refazer a sua mama, então ela passa também por uma cirurgia plástica reparadora para melhorar também a sua autoestima e principalmente também em algumas cirurgias a parte funcional do órgão afetado por um trauma ou por uma cirurgia. Trabalhando aí a autoestima do paciente e também a qualidade de vida. A qualidade de vida, sem dúvida, né? Em primeiro lugar. Em primeiro, sempre. Doutor, a cirurgia bariátrica faz com que o paciente perca muito peso, né? O tecido epitelial acaba ficando mole, né? A gente vê o tchauzinho aqui, fica com, né? Eu vou usar o termo pelanca, né? Para que o nosso telespectador possa entender. E é importante, né? A gente sabe que algumas pessoas perdem um número muito grande de peso aí, e isso faz diferença na questão da pele, ela não volta mais para o lugar. Não, exatamente. A gente fala que o paciente que perdeu muito peso é um paciente que perdeu a elasticidade da pele, perdeu a capacidade de resiliência dessa pele, né? Ou seja, o poder de retração dela não é mais o mesmo, né? Então são pacientes que perdem 40, 50, 60, 70 quilos. Eu operei um paciente que perdeu 100 quilos já. Né? Imagina, um homem de 100 quilos, imagina quanto ele não pesava antes, né? Mas de qualquer maneira, a pele ela volta um pouco, né? Isso depende de paciente para paciente, de organismo para organismo. E o que não volta, o que não retrai, ele sobra. Como tu mesmo, utilizando o teu termo, é um grande número de pelanca, né? Que sobra e a gente tem que fazer alguma coisa para esse paciente, porque realmente isso afeta a autoestima dele ainda, e não só a autoestima, mas a capacidade dele de relação com a sociedade, né? Ele não consegue mais botar uma calça, ele não consegue vestir uma blusa, né? Um sutiã, enfim, uma calça que não sobre pele, que não sobe para cá, que não sobe para lá, e de certa maneira isso também atrapalha imensamente a vida social dele. Muito bem. Doutor, isso não quer dizer que todas as pessoas que façam a cirurgia bariátrica têm indicação para fazer essa cirurgia. Existem alguns critérios aí. O critério básico, né? Eu acho que não só na bariátrica, como em qualquer cirurgia, e a gente fala aqui também das cirurgias estéticas, é que o paciente ele tem que estar de bem com a saúde, né? Tem que estar... esses pacientes, principalmente os pacientes obesos, né, os pós-obesos no caso, eles sempre vêm com a comorbidade associada. O que é isso? Ele é diabético, ele é hipertenso, então assim, ele tem que estar com a sua diabetes ou com a sua hipertensão controlada, de modo que ele possa fazer a cirurgia com segurança. Então assim, qualquer paciente que vá por uma cirurgia, ele tem que estar em boas condições clínicas, e isso é fundamental. Muito bem. E hoje o grande número aí das pessoas acabam procurando porque, como o doutor disse aí, fica desconfortável socialmente falando, aí frequentar clubes e tal não é legal. E essa prática vem auxiliar aí para que a autoestima realmente fique em alta.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa, falando de cirurgia plástica reparadora com o Dr. Lucas Pereira Lima, que é cirurgião plástico e atua aqui em Passo Fundo na Gastrobese. A gente já volta depois do intervalo para dar sequência ao Vinte à Saúde de hoje. Hoje dê um tempo na sua rotina e faça algo prazeroso. Dedique-se a você, a sua família ou à natureza. Escolha a felicidade. Assim, os problemas ficam mais leves e a saúde na dose certa. A Unimed Planalto Médio dedica-se a cuidar de sua saúde por inteiro. Pois para a sua felicidade, cada segundo conta. Seja feliz hoje. Unimed Planalto Médio. Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício MediCenter, Passo Fundo, 3045 4070. Limpsul, para a sua comodidade e tranquilidade. Ligue 327-3108. Limpeza e conservação de ambientes, serviços de portaria e prestação de serviços gerais. 327-3108. Limpsul, a solução rápida. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Eletropasso, o maior nome na linha elétrica com grupos geradores, a maior equipe de profissionais para instalações elétricas e montagens, caixas em aço inoxidável, plásticos e aço carbono para instalações elétricas hospitalares e industriais. Eletropasso, Rua Pedro Lopes de Oliveira 320, fone 314-1226, Boqueirão. Estamos de volta com Vinte à Saúde aqui pela TV Passo Fundo. Lembrando você, telespectador, que a nossa programação está disponível no site. O nosso endereço tvpassofundo.com.br. Acesse e nos assista aí no seu computador. Seguimos com o Vinte à Saúde de hoje. Estamos conversando sobre cirurgias plásticas reparadoras, falando mais especificamente das reparadoras após a cirurgia bariátrica. E o nosso convidado é o cirurgião plástico Lucas Pereira Lima, que atua na Gastrobese aqui em Passo Fundo. Doutor, depois de uma cirurgia bariátrica, as pessoas querem melhorar aí, às vezes tem problema no braço, na perna, na barriga. Qual é a cirurgia que as pessoas acabam fazendo primeiro? Perfeito. Eu acho assim, uma coisa importante, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer cirurgia, o paciente ele tem que estar com peso estabilizado. Então, ou seja, não é fez a cirurgia bariátrica, depois de 3 meses emagreceu rapidamente e está pronto para fazer. Não, ele não está pronto. Ele precisa ter uma estabilização desse peso. Quanto tempo?
no mínimo 6 meses. Né? Esse número disso não é aconselhável? Não, esse número é arbitrário. A gente espera pelo menos 1 ano, né? Mas dependendo se o paciente emagreceu rapidamente e ele tem condições, né? Manteve aquele peso durante 6 meses já emagrecido, não tem por que não fazer a cirurgia. Mas assim, como regra geral, 1 ano. A cirurgia mais realizada, longe disparado, é a abdominoplastia, né? Ou seja, a cirurgia de abdômen é onde sobra mais pele, é onde geralmente a pele não retrai muito, né? Haja visto os pacientes que procuram a cirurgia estética, né? Pacientes que tiveram filhos, 2, 3 filhos e tem aquela barriguinha, não perderam 60 quilos, mas perderam 10 quilos na gravidez e a pele mesmo assim, não tendo esse problema todo, ainda não retorna. Então, sem dúvida, a abdominoplastia é a mais realizada. Muito bem. Mas vem atrás, vem mama, vem braço, vem coxas, né? Sem dúvida, todas elas trazem um benefício, mas o abdômen com certeza é o que traz, ao meu ponto de vista, um resultado mais harmônico para esse paciente. E no caso do paciente, né, ter a indicação de fazer o braço, a coxa, além do abdômen, isso não pode ser feito de uma vez só? Olha, isso é uma pergunta que realmente todos os pacientes fazem, né? Eles querem resolver o problema, eles não aguentam mais médico, porque assim, eles foram obesos já, então eles já passaram por tudo que é tipo de médico, endócrino, o cirurgião, no último caso o cirurgião, e chegaram a um ponto que eles não querem mais, eles querem resolver aquilo lá de uma vez por todas e nunca mais aparecer na frente do médico. Mas não é bem assim. E ficar bonito. E ficar bonito, detalhe. Mas não é bem assim, né? A gente tem que ter, e eu chamo aqui, isso é muito importante para a gente focar e para a gente falar em termos de segurança em cirurgia, né? Então, não adianta a gente tentar fazer tudo de uma vez só, que dá para fazer, dá. Por que não? Só depende de quantas horas eu estou disposto a ficar em cima do paciente. Mas aí que começam os problemas. Então, assim, a gente fazer uma cirurgia de 2, 3 horas é uma coisa. A gente fazer uma cirurgia de 5, 6 horas é outra, completamente diferente. A gente não tem por que expor esse paciente a um risco cirúrgico aumentado apenas pelo desejo de fazer uma única cirurgia, passar por uma única recuperação e pagar uma vez só, que muitas vezes esse é o problema. Então, assim, nesses casos, a gente não pode pensar no problema material, a gente tem que pensar sempre na segurança, na saúde dele, porque ele tem que sair dali bem satisfeito ainda. Então, pode-se fazer algumas cirurgias associadas? Pode. Isso vai depender de cada caso, né, do tamanho, né, das ressecções que a gente tem que fazer. Então, infelizmente, não tem como eu te dizer, não, mama e abdômen eu posso fazer junto, mama, braço e perna eu posso fazer. Não dá. Cada caso é um caso e a gente tem que avaliar isso de uma maneira mais coerente possível. Bem particular. Bem particular. Perfeito. Doutor, a questão da recuperação é diferente de uma pessoa que vai fazer uma abdominoplastia que não teve a cirurgia bariátrica, ou alguém que teve um filho aí teve o excesso de pele, é diferente? Eu vou te dizer, não, a diferente não entre a reparadora e a estética, não vejo grandes diferenças em termos de dor pós-operatória, né? Eu vejo pelo fato que cada paciente tem um limiar para dor diferente. Então, talvez eu faça, tem pacientes minhas que não tomam um paracetamol depois de uma abdominoplastia. Em compensação, tem outras que ficam à base de Tilex. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que não adianta eu dizer para ti, não, fica bem tranquilo que essa é uma cirurgia que não dói muito, tu vai ficar muito bem. E depois, no outro dia, tu tá morrendo de dor. Mas o que eu falo sempre pro meu paciente, que ele não se preocupar com isso. Hoje em dia a gente tem toda uma medicação específica, então não tem mais por que o paciente sentir dor no pós-operatório. Muito bem, importante que toda essa tecnologia dá segurança a esse tipo de procedimento. Exatamente, e conforto. Muito bem. Nós vamos pedir licença, vamos fazer um breve intervalo. Quero pedir para você não saia daí porque a gente volta rapidinho.
pessoas não são lineares. Elas transitam por estilos, brincam com tendências, adaptam-se a momentos. Através da moda, proclamam seus estados de espírito e revelam as inúmeras microidentidades que, reunidas e balanceadas, formam quem realmente são. Este senso de multiplicidade é o fio que conduz a uma coleção de sapatos, bolsas e acessórios tão ampla e diversa quanto a do outono e inverno 2013, Paula Calçados. Atenção, papais e mamães! Estamos vivendo um período de preocupação com a incidência de casos de catapora em nossa cidade e de forma mais intensa em outros estados. Esta é uma doença que requer cuidados especiais, pois pode, em alguns casos, levar à óbito. Para prevenir o inconveniente desta doença, crianças e adultos podem se vacinar contra a varicela, também conhecida como catapora. É necessário uma única dose com um único reforço. Em recente lançamento, a vacina da catapora vem em uma ampola associada à vacina tríplice viral, cachumba, rubéola e sarampo, sendo necessária apenas uma aplicação. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício MediCenter, Passo Fundo, 3045 4070. Estamos de volta com o Vinte à Saúde aqui na TV Passo Fundo. Lembrando que o nosso programa chega até você no oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Santa Rita de Cássia. O telefone é o 3601-2003. A oficina de vacinas também está conosco. Ligue, informe-se, 3313-6218. Também conosco a Gastrobese. Agende já a sua consulta, 3045-4070. E a Unimed Planalto Médio, paixão em cuidar de você há 40 anos. Seguimos com o nosso Vinte à Saúde de hoje. Estamos falando de cirurgias plásticas reparadoras com o cirurgião plástico, Dr. Lucas Pereira Lima, que nos dá a honra da presença hoje falando um pouquinho mais, contando pra gente sobre essa questão depois da cirurgia bariátrica, para que o paciente tenha qualidade de vida e se sinta ainda melhor, né, doutor? As pessoas devem perguntar aí como é que é, a gente falou um pouquinho da internação, aí os cuidados, a recuperação, como é que é toda essa questão? O pessoal tem muitas dúvidas em relação a isso. A grande preocupação dos pacientes é se eles vão ficar muito tempo internados, né? Porque eu acho que o pessoal tem um pouco de medo de hospital e tem medo de ficar internado, pegar uma infecção hospitalar ou coisa do gênero, né? Hoje em dia as coisas são muito mais seguras do que antigamente e os equipamentos e todas as técnicas cirúrgicas nos levam a ficar a menor quantidade de tempo possível no hospital. Então a maioria das nossas cirurgias hoje são ditas ambulatoriais, ou seja, o paciente faz a cirurgia de manhã e vai embora no período da tarde, ou se fizer de tarde, vai embora no outro dia de manhã. Então são raras as vezes os pacientes ficam 1, 2 dias internados, dependendo muito daquilo que a gente estava falando no outro bloco, se são cirurgias associadas, se não são. Então, assim, alguns cuidados a gente tem que ter. Em relação a drenos ou coisas parecidas, mesma coisa, depende muito do paciente, depende muito do tipo de cirurgia que eu vou fazer nele. Isso tudo é conversado durante a consulta,
né, de modo que não fique nenhuma dúvida também. Devido a toda essa rapidez, alguns pacientes devem achar que podem chegar em casa, sair dirigindo e trabalhar logo. Exatamente. Não, tem muitos, como eu te falei, né, tem pacientes que não sentem dor realmente. Não sei se eles estão mais acostumados por terem passado muita coisa na vida, mas assim, alguns realmente sentem muito bem, a ponto de dizer, doutor, parece que eu não fiz nada, parece que eu não fui operado. Então, assim, é nesses pacientes especificamente que a gente tem que abrir o olho, né, e às vezes dar um puxão de orelha neles para que eles se comportem. Geralmente a gente diz que o paciente, a grande preocupação é quanto tempo a gente pode voltar a dirigir, por exemplo. Isso depende da cirurgia que ele fez, mas assim a gente diz mais ou menos 3 semanas, 4 semanas. Tem gente que volta com 2 semanas, se é uma cirurgia bem menor. Mas esses cuidados pós-operatórios são super importantes para o bom resultado da cirurgia. Sem dúvida, em tudo. Cicatrização, o paciente fica muito preocupado, mas a minha cicatriz vai ficar fininha, vai ficar grossa, como é que vai ficar? Não sei, a gente não tem uma bola de cristal para dizer. O que eu costumo falar é que muita coisa depende de mim, mas muita coisa depende do paciente também. Então os cuidados, desde o curativo que ele vai fazer, se ele vai fazer direitinho esse curativo, se ele vai tomar todos os cuidados que eu falei, se ele não vai pegar sol, então, se ele não vai fazer esforço, então assim, tudo isso vai influir diretamente na qualidade da cicatrização dele, na qualidade da cirurgia como um todo. Então depende muito do paciente realmente ter um pós-operatório saudável e com cuidado. Isso é importante, porque a gente quer mesmo que ver os pacientes felizes. Acredito que deva ser uma grande recompensa. É, uma grande satisfação, com certeza. Muito bem. Doutora, a gente falou bastante aqui dessa cirurgia plástica reparadora no que diz respeito à bariátrica, mas o senhor faz outras também cirurgias, aqui em Passo Fundo também? Sim, aqui em Passo Fundo também, eu trabalho em Porto Alegre também, mas aqui em Passo Fundo sim. São, na verdade, as cirurgias estéticas, o cirurgião plástico hoje, a grande maioria dos cirurgiões plásticos, pelo menos, trabalha com mais estética, não por vontade própria ou coisa parecida, claro que muitos por vontade própria, mas é o que mais aparece, né? Hoje em dia, digamos assim, 80%, 70%, 80% do meu volume é de cirurgia estética. Porque o que mais tem, existem muito mais meninas querendo botar prótese de silicone, querendo fazer lipoaspiração, do que pacientes pós-bariátricos batendo na porta do teu consultório. Então, por uma questão apenas estatística, digamos assim, a gente acaba fazendo muito mais cirurgias estéticas do que cirurgias reparadoras. Mas isso não é um menosprezo à cirurgia reparadora, tanto é que é o nosso foco do programa aqui, e justamente por isso ressaltar, né, a importância da cirurgia plástica reparadora para a sociedade em geral. Mais uma vez, né, a gente fala aí, o importante é o paciente se olhar no espelho, se sentir bem, né, a autoestima, porque conta muito isso para que as pessoas consigam viver bem, desenvolver suas atividades laborais, enfim, ter uma qualidade de vida. Exatamente, eu acho que a autoestima é o foco principal quando o paciente procura a cirurgia plástica, seja ela reparadora, seja ela estética. Eu acho que a autoestima aí é o ponto, é o ponto principal nessa questão. Muito bem. Dr. Lucas Pereira Lima, cirurgião plástico, que está atendendo aqui em Passo Fundo na Gastrobese, mas é de Porto Alegre. Exato. Obrigada pela presença aqui na Rede Eu que agradeço, muito prazer. Ok. Nós voltaremos logo mais com mais 20 à saúde para você. Agradecemos a Rony Marsiglio Coafir pela produção. Até! Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício Medicenter, Passo Fundo, 3045 4070.